Bom, vamos à aula de hoje, então, falar um pouquinho sobre linguagem orientada a evento. Cuidado para não confundir com linguagem orientada a objeto. Linguagem orientada a evento, ela trata mais da interatividade do programa com o usuário. Evento é sempre alguma coisa que ocorre ao longo do tempo. E os programas, na verdade, eles são programados dessa maneira, né? Porque quando a gente observa aqui no, ah, na faixa de opções, tem uma série de comandos esperando para serem acionados. O usuário se espera, né, que o usuário, alguma hora, vai acionar algum tipo de comando, algum tipo de ação, e o programa vai responder. Então, são programas que respondem a eventos. Muito bem, o VBA é uma linguagem visual, assim como todas as outras linguagens que recebem esse nome, né, visual, são linguagens orientadas a eventos. Então, vamos dar uma olhada nos eventos que nós temos disponíveis aqui também. Vamos passar para o nosso VBA. Está aqui o nosso VBE, o Visual Basic Environment, né, nosso ambiente de programação. E aqui nós temos objetos do Microsoft Excel, a gente já viu módulos, certo? A gente colocava os nossos módulos, nossos códigos aqui em módulos, mas também podemos colocar códigos dentro dos objetos do Excel. Então, quais são esses objetos? Então, nós temos planilhas, temos aqui Plan 1, Plan 2, Plan 3, e os nomes deles, nome das planilhas correspondentes estão entre parênteses, intro, conteúdo, Plan 1, você vê que Plan 1 é o nome da planilha que o Excel entende como Plan 3. Nós temos gráficos e temos também esta pasta de trabalho, que seria o workbook. Para cada um desses objetos, nós temos um conjunto, um elenco próprio de eventos que foram pré-definidos. Para você ter acesso a esses eventos, você precisaria, por exemplo, dar dois cliques aqui. Dois cliques aqui em conteúdo, ele vai mostrar o código que está interno a esta planilha. Quais são os eventos que nós temos disponíveis em nível de planilha? Worksheet. Então, acionei aqui o Worksheet. Vocês vão observar aqui o elenco de eventos disponíveis. Então, nós temos o evento Activate, temos o Before Double Clicking, Before Right Click. Vocês observem que isso é muito interessante aqui, ó, Before Double Clicking. Então, você pode colocar um código aqui, toda vez que o usuário executar um double click, antes você executa o código aqui. Mesma coisa aqui também, Worksheet Selection Change, todos eles. E para cada objeto nós temos um elenco diferente. O Graphics, ou seja, uma planilha que contém um gráfico. Nós temos também o objeto Chart, e temos aqui um elenco diferente, específico para planilhas com gráficos. Nós também temos esta pasta de trabalho, que é em nível de pasta, workbook. Então, temos aqui um elenco de eventos em nível de planilha. Então, uma coisa que é muito utilizada, por exemplo, é exatamente esse evento aqui. Quando abrir a planilha, quando abrir a pasta de trabalho, melhor dizendo. Então, você pode colocar aqui um código para ele executar alguma coisa toda vez que se abrir esta pasta de trabalho. Além disso, vocês devem ter observado também que cada tipo de evento gera uma sub, né? Nós temos aqui a sub. Esse nome aqui não pode mudar, naturalmente, é pré-definido. Worksheet Before Double Click, Worksheet Selection Change, e cada uma delas tem um conjunto de argumentos diferentes. Então, por exemplo, aqui
em Selection Change, você está passando por valor, by val, lembra da discussão de por referência e por valor? Então, aqui você está passando por valor o target. O que é o target? É um conjunto de células. Qual conjunto de células? Justamente a que foram mudadas. Então, aqui, Selection Change, o usuário deve ter selecionado lá um conjunto de células. Então, você está recebendo aqui, em target, este conjunto de células. Qual foi o conjunto de células que o usuário selecionou? Aqui, before double clicking, você tem aqui o target também, saber qual foi a célula que o usuário executou o double click. E você tem a opção ainda de cancel. Cancelar. Você pode, como é antes, before, você pode cancelar a ação do double clicking. Vamos fazer aqui um exemplo. Imagine que você queira cancelar o evento right click. Então, quando você está aqui, por exemplo, com uma planilha qualquer, você clica com o botão direito do mouse e ele vai acionar esse menu flutuante aqui. Para desativar essa ação, que estou em conteúdo, então eu venho aqui na planilha conteúdo, vou colocar uma ação para o evento right click. Então, before right click. Deixa eu apagar isso aqui. Worksheet before right click. Antes de ele acionar o right click. Então, eu posso cancelar essa ação. Então, eu posso vir aqui em cancel, esse parâmetro aqui, igual a true, cancelar a ação do right click. Então, aqui agora, toda vez que eu estiver nesta planilha, em outra planilha, não. Nesta planilha, se eu clicar com o botão direito do mouse, estou clicando com o botão direito do mouse, nada acontece. Se eu vier em outra planilha, clicar com o botão direito do mouse, vai funcionar normalmente. Então, eu desativei para esta planilha aqui, certo? Em nível de planilha. Muito bem. Então, a gente já entendeu os argumentos e como a gente pode manipular esses argumentos, né, para controlar a execução do código para aquele evento. Uma outra coisa importante também é que diz respeito à hora em que você vai acionar esses eventos, porque toda vez que você aciona esses, esses eventos, modifica a planilha. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você queira colocar na célula 1 o conteúdo da célula que você modificou. Então, vamos aqui vou usar essa própria panela aqui, conteúdo, a própria planilha conteúdo. Eu vou colocar aqui um código para o evento change. Então, toda vez que mudar a planilha, ele vai acionar esse código. Ora, se eu colocar um código do tipo range A1 ponto velho igual a target ponto velho, ora, isso aqui já é uma mudança, né? Então, essa ação aqui, esse igual aqui, ele vai chamar de novo o worksheet change, que vai fazer isso aqui de novo, vai chamar por sua vez o worksheet change. Então, é uma chamada recursiva, ou seja, é uma sub que está chamando a si própria várias vezes. Isso vai se tornar um loop infinito. E, obviamente, a cada chamada ele vai consumir memória, até que a sua memória se esgote do seu computador. A memória é uma coisa finita, né? Um dia pode acabar. E quando acabar, o que vai acontecer? Seu programa certamente vai travar, vai dar um crash, vai interromper. Boa parte da causa para os programas, né, travarem é devido a isso. Pode ser uma chamada a uma rotina que chama a si mesma
e ela não tem uma porta de saída, então ela vai se tornando um loop infinito, até o ponto que ele esgota a memória e ele trava. Então, para prevenir isso, a gente pode, por exemplo, desativar os eventos, usando o comando application.enableEvents igual a false, estou desativando, executo, né, a minha ação e depois eu volto a ligar de novo os eventos, né, para que os outros eventos estejam ativos novamente. Então, com essa ação aqui, eu previno que você faça uma chamada recursivamente infinita. E aí o programa trave. Então, veja a ação disso aqui. O que acontece? Eu vou trocar ali o A1, vou botar aqui na célula G1, né, para não contaminar ali minha célula 1. Então, G1, ele vai colocar o valor. Então, você veja que cada vez que eu mudar um valor numa célula, ele vai colocar exatamente o valor que eu digitei ali na célula G1. Olha lá. 6, 5, certo? 4. Posso, inclusive, apagar aqui. Normal. Posso apagar aqui também, normal. Posso fazer outros. Correto? E não tem problema, ele não trava. Então, esse é um outro, um detalhe importante. Ah, em nível de planilha, nível de pasta de trabalho, melhor dizendo, existe também várias ações que a gente pode fazer aqui. E eu vou dar para vocês um exemplo de uma possível ação aqui que a gente poderia colocar, por exemplo, em Workbook Open. Então, por exemplo, eu posso pegar, toda vez que abrir minha planilha, eu vou fazer com que ela verifique se o usuário é o usuário admin, ou podia ser qualquer outra coisa. Então, eu vou dimensionar aqui uma variável chamada de SHT, né, de abreviatura de sheet, como sendo uma representante da coleção de worksheets, certo? Então, worksheet tem 2 AS aqui. Então, ela é uma representante, é uma planilha, faz parte da coleção de worksheets. E vou colocar um if aqui. Se a minha aplicação, se minha application, ponto, username, é uma propriedade da aplicação, for diferente, por exemplo, do meu nome, Paulo Roberto Costa Camargo, então eu vou travar todas as minhas planilhas. Então, para cada sheet na coleção for each sheet in worksheets, certo? Nós vamos colocar aqui o next SHT, para não esquecer. Eu vou, para cada uma das nomes das minhas planilhas, eu vou travar, vou pegar a propriedade protect, certo? Essa propriedade protect, ela tem vários argumentos, certo? Eu poderia abrir aqui, né? Protect. E eu vou usar um argumento nomeado, que é o argumento user interface only. Então, isso aqui travaria todos os comandos da minha faixa de opções. Então, eu vou ativar true.
Então, toda vez que minha planilha abrir, ele verifica username. Se não for eu, protege. Não deixo ninguém usar. Então, se eu me reconhecer, beleza. Então, tá, vou deixar livre para que eu possa modificar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ops, faltou o end if aqui. End if. Então, vamos ver como é que funciona. Então, qual é o nome da aplicação? O nome do usuário da aplicação? Paulo Roberto Costa Camargo, sou eu. Então, ele vai pular. Se for outro qualquer, você poderia trocar aqui, por exemplo, para admin. Então, se não for, o que ele vai fazer? Ele vai travar, certo? Só que eu não vou travar para não contaminar aqui o meu código, né? Mas ele travaria aqui, é, ops, worksheet. Aqui, esse HT é uma worksheet. Então, ele, ele travaria a interface. Não é isso que eu quero fazer, então eu vou pular. Vou pular mais uma vez. E mais uma vez. Pronto. End if. Como a gente pode mudar o username da minha aplicação? Bom, isso a gente já sabe, né? Aqui em arquivo, opções, nós temos na guia geral, nome do usuário. Você pode trocar aqui. É claro que você pode travar isso, né? Você pode travar isso com senha e não permitir que o usuário possa modificar isso, né? Então, você com isso consegue travar a sua planilha. Ótimo, né? Então, eu não quero que seja travado, eu vou botar aqui em comentário, certo? E vou fazer um outro exemplo. Vamos fazer um outro exemplo para mostrar como a gente pode utilizar, né, código para determinados eventos. Então, eu vou fazer o seguinte exemplo aqui, que está aqui na minha Plan 1. Imagine que eu tenho aqui o lucro de 2002, 2003. Então, nós temos aqui o atual, né, e o anterior, 2002, 2003. Então, tem aqui a minha lista. E aqui eu coloquei, então, uma, uma, uma fórmula que procura a, o lucro o atual, né? No caso aqui, ele está ao contrário aqui, né? Vamos botar aqui, isso aqui é o 2003, que é o atual. São anos anteriores, né? Mas não há muita importância aqui com relação a que tipo de ano seja. Na verdade, a gente quer só testar o VBA. Então, ele está procurando aqui, nessa coluna 2003, o valor para o mês, e aqui o anterior, nesta coluna aqui de 2002, o mesmo ano. Então, se eu mudar aqui, botar o mês 3, ele atualiza os valores. Cada vez que eu atualizo aqui, ele recalcula a planilha, né? É como se eu viesse aqui em fórmulas e acionasse aqui calcular agora. Toda vez que se modifica, isso já é intrínseco já ao Excel, ele recalcula a planilha. Então, eu posso colocar aqui um código para que toda vez que eu recalcular minha planilha, ele verifica se esse número aqui é maior do que esse. Se não for, ele vai colocar uma setinha aqui para indicar, né, se está subindo, se está descendo, etc e tal. Então, vamos colocar aqui. Onde que eu colocaria isso? Bom, primeiro, eu tenho que ver qual é a planilha. Plan 1. Então, o código tem que vir aqui em Plan 1. Tá. Então, eu já fiz aqui o código, já digitei. E eu vou usar o evento que se chama Calculate, Worksheet Calculate, certo? Previamente definido. Eu só posso usar as que estão aqui, né? Eu não posso mudar o nome da sub, eu só posso usar as que estão aqui. Eu não posso criar novo evento aqui. Não, infelizmente não dá. Então, eu estou selecionando aqui o range C3, estou verificando o seu valor. Caso ele seja maior, eu vou desenhar uma seta para baixo. Caso ele seja menor, eu vou desenhar uma seta para cima.
Então, eu criei aqui uma nova sub que desenha a célula, passando os seguintes planilha, os seguintes argumentos. A cor da, da célula e a direção, se é para cima ou se é para baixo. Então, eu defino aqui a minha planilha como sendo a planilha atual, Active Sheet. Eu pego todos os shapes que por acaso já estiverem desenhados e deleto, seleciono e deleto. Eu vou adicionar, usando aqui a propriedade Shapes, Add Shape, eu vou adicionar uma seta, certo? Com essa cor, com esse, nessa posição aqui, com essa espessura e com esse tamanho. E depois eu defino a sua cor, sua transparência, os parâmetros ah, de estilo, né? A cor, cor de frente, a transparência, ela vai ser uma linha sólida, vai estar visível. Isso aqui para o preenchimento, para a linha, a espessura da linha, o tipo, estilo, a cor, certo? E finalmente, deixa eu tirar isso daqui, né? E finalmente eu tenho a, a, a minha seta. Vamos ver como é que funciona então esse código? Então eu vou voltar aqui para a minha planilha. Então se eu modificar aqui, ops, então, pessoal, retornando aqui, fiz uma pequena melhoria aqui no código, porque quando não há nenhuma seta ainda desenhada, eu tenho que fazer esse teste, né? Se não tem, se o número de setas que estão presentes for maior do que 1, quer dizer, já tem uma seta lá, então eu apago. Se não, eu pulo e desenho a seta. Então agora sim, fiz para mim uma pequena melhoria aqui também nos parâmetros, para ele desenhar a célula dentro de um espaço melhor. E voltei a seleção, como eu estou selecionando aqui a seta, né? Voltei a seleção para a célula atual, Active Cell. Voltei para lá. Então agora vamos ver como é que funciona. Eu escolho o mês, eu coloquei um número aqui, porque o número tem que ficar em ordem crescente, né? Para que o PROC-V funcione corretamente, a, a, o valor procurado tem que estar em ordem, tem que estar ordenado. Então eu botei em número, né, para poder ordenar. Então eu vou escolher um outro mês aqui, 2, e ele desenha a seta, viu? A seta já está melhor desenhada, certo? Mantenho a célula ativa, a célula, né, que eu fiz a escolha selecionada. Então, o 4, 4 está subindo, mês 4 está subindo, mês 3 está subindo, mês 5 está caindo, certo? Então, é mais fácil, né, a gente verificar, né, se um determinado lucro está aumentando, você pintando a célula, né, numa determinada, pintando, ou na verdade trocando um shape, né, um formato, uma forma de cor e posição, né? Então, caindo, caindo, subindo, e assim por diante. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!